A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Você está aqui na nossa escola bíblica especial, que nesse momento está numa novidade, obviamente, como você já percebeu, a nossa escola bíblica agora está indo ao ar durante a semana. Às quartas-feiras, às 20 horas, você vai ter acesso a todo esse nosso estudo, justamente para que nós possamos contribuir ainda mais com a sua participação na escola bíblica da sua igreja local. A escola bíblica é uma iniciativa da diretoria-geral, do CETAP, da comunicação da nossa igreja, mas o foco principal é fazer com que, aos sábados, as mais de 900 escolas bíblicas espalhadas pelo Brasil, outras pelo mundo, possam estar reunidos e estudar a palavra de Deus. São milhares de pessoas todas as semanas reunidas no estudo da palavra de Deus, nisso que é uma vocação da nossa igreja, isso que é uma vocação dos promessistas, estudar a palavra de Deus. Olha só, pensando também nesse começo, eu queria dizer para você que há uma nova iniciativa, uma nova diretriz de comunicação para a nossa igreja. Por isso eu queria convidar você a visitar o nosso novo site, promessistas.org. Nesse novo site, além de você ter todas as informações de todo o universo promessista, você também tem acesso a conteúdos exclusivos para que possa ajudar você também no estudo da sua lição bíblica aos sábados. Então, são vários materiais, além dos cartazes de divulgação, PowerPoint, e entre outros, que você pode abrilhantar um pouco mais a sua escola bíblica, a sua aula, e nós, dessa forma, possamos contribuir ainda mais com você. Bom, você também pode olhar as nossas redes sociais, né? Promessistas Brasil, Instagram, Facebook e no YouTube, Promessistas Brasil. Dessa forma, você também fica por dentro de uma forma mais instantânea de todas as novidades. E se você, por exemplo, ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, sempre que entra um vídeo novo, você recebe uma notificação no seu celular, no seu e-mail, seja onde for, uma notificação para que você entre online conosco e possa estudar a Bíblia, pensar, refletir na palavra de Deus juntamente conosco. Bom, dito tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós que estamos aqui reunidos hoje, nós vamos estudar hoje a lição de número 8. Nós estamos nessa série de lições chamada Uma Igreja para a Cidade. Hoje a lição de número 8, ela vai tratar dos ministérios para a cidade. E eu quero convidar você a estudar essa lição conosco nesse momento. O objetivo dessa nossa lição de hoje? Se você pensar, e você já tem estudado aí todas as 7 lições que passaram, nós estamos desenvolvendo diversos argumentos para demonstrar a necessidade da igreja se voltar para a cidade. Por isso que nessa lição de hoje, o nosso objetivo é justamente entender como os nossos dons, como os nossos talentos, eles podem ser exercidos com fidelidade para servir a cidade aonde Deus nos plantou. E dessa forma, nós podemos ser uma expressão, a presença do reino de Deus aonde nós estivermos. E é isso que nós vamos tentar desenvolver durante o nosso estudo de hoje. Bom, o texto básico da nossa lição é o texto de 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10. Como um bom promessista, eu sei que você está aí com a sua lição bíblica, com a sua Bíblia aí nas mãos.
1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, e diz exatamente assim o texto: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Essa expressão do apóstolo Pedro é muito interessante, porque quando ele fala de exercer em múltiplas formas, né, e a graça de Deus que também se manifesta de múltiplas formas, não tem como a gente olhar para esse texto e não pensar nos diversos dons e diversos talentos que muitas pessoas têm e que Deus também as concede para que elas possam exercer os seus ministérios. Bom, é óbvio que quando a gente começa falando sobre esse assunto, a gente já precisa fazer uma autocrítica em relação a esse tema. Por quê? Porque ao longo dos séculos, a maioria da igreja cristã, ela tem se desenvolvido ou tem desenvolvido seus ministérios e suas estratégias para dentro dela mesma. Ao longo desses últimos séculos, nós temos visto uma igreja cada vez mais centrada nela mesma. As músicas que são produzidas, a estrutura dos cultos, das celebrações, os eventos que nós promovemos, as atividades que nós temos, todas elas estão sempre relacionadas com o lado de dentro da comunidade. Mas quando nós estamos falando de uma igreja para a cidade, nós precisamos começar a inverter esse olhar e começar a olhar de dentro para fora. E esse é um ponto importante. Como pensar ministerialmente para além daquilo que já é feito nas nossas igrejas locais. Como pensar ministerialmente olhando para fora. É óbvio que a igreja tem exercido esse papel, por exemplo, da assistência social, mas como que nós podemos ter uma participação na cidade através do evangelho e do reino de Deus, para além da assistência social? E aí, nesse ponto, é importante a gente frisar que dentro desse contexto urbano, nós precisamos de um olhar mais amplo, de um olhar mais antenado às necessidades da cidade. Para quê? Para que dessa forma nós possamos representar o reino de Deus de uma maneira mais relevante aonde Deus está nos plantando, aonde Deus está nos semeando. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, isso começa na igreja local. É interessante essa expressão. Isso começa na igreja local. Sabe por quê? Porque não existe exercício ministerial sem uma igreja local. A gente às vezes ouve as pessoas dizendo: não, nós somos um ministério independente. Então, mas independente de quem? Independente de onde? Porque os ministérios são exercidos a partir do vislumbre, da visão de uma igreja local. Não há projeto ministerial sem igreja local. Por isso, você deveria valorizar ainda mais a sua igreja local, mas aqui conosco nesse estudo, pensar, refletir um pouco em como os seus dons e os seus talentos, através dos ministérios da sua igreja, podem ser efetivamente mais exercidos e percebidos aí aonde você está, na sua cidade, no seu bairro e etc. Bom, aí surge uma pergunta interessante para a gente pensar. Será que o bairro onde você está, será que a sua igreja está, será que a cidade onde a sua igreja está, se lamentariam se a sua igreja deixasse de existir? Se a nossa igreja, aonde ela está aí? Por exemplo, a minha igreja fica aqui no bairro de Vila Medeiros, em São Paulo. A sua igreja aí, que pode estar no Itaim Paulista, no Jardim Mabel, no Jardim Ângela, ou você pode estar numa outra cidade, há cidades que têm uma igreja apenas. Se ela deixasse de existir, as pessoas se lamentariam? Bom,
Nesse ponto, a gente precisa pensar duas coisas importantes. Primeiro, que há uma espécie de, assim, de se contrapor à igreja. Por quê? Porque a cidade, ela vive no pecado. Então, a cidade, de uma certa forma, ela não quer saber da igreja. Por quê? Porque a igreja prega o evangelho, e o evangelho confronta o pecado. Mas, por outro lado, a palavra de Deus deixa clara, muito claro para a gente, que o evangelho é o poder de Deus. Então, o evangelho atrai as pessoas. Então, será que nós estamos não só denunciando, confrontando o pecado, mas será que nós também estamos atraindo pessoas pela pregação do evangelho? Bom, esses são alguns pontos para a gente pensar nesse estudo da nossa lição. E para a gente caminhar então para o segundo tópico, digamos assim, da nossa lição de hoje, a lição de número 8, está conosco aqui um convidado que vai nos ajudar a responder a essas perguntas que estão colocadas, que estão postas sobre a mesa para estudarmos e respondermos à luz da palavra de Deus, que é o pastor Alain. Pastor Alain, seja muito bem-vindo aqui conosco mais uma vez, né? A gente já estava com saudade, né, da sua participação aqui conosco. Pastor Alain, que é pastor aqui em Vila Medeiros, em São Paulo, pastor promessista aqui em Vila Medeiros, em São Paulo. E, pastor Alain, o senhor acompanhou aí toda essa introdução, né, desse assunto. E eu gostaria que, como disse, né, que nos ajudasse a responder algumas dessas questões, né, que são colocadas aqui. A primeira delas, né, e você que está aí com a sua lição bíblica, você pode acompanhar, e aí esse é um momento também de você pegar caneta, papel, lápis, marca-texto, né, para que você já esteja afiado para a participação da sua escola bíblica no sábado, né? Quando a gente lê, por exemplo, pastor Alain, aqui o primeiro comentário e alguns textos aqui que são citados, como o texto de 1 Coríntios 12, 1 Pedro 2,5, né, e 11:12, o que são, né, esses ministérios e quem deve servir nesses ministérios, uma vez que nós estamos falando sobre ministérios para a cidade, né? Então, o que são esses ministérios e quem deve servir nesses ministérios e qual deve ser, nesse sentido, a postura urbana de um cristão, daquele que é salvo em Jesus Cristo? Primeiro eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus e cumprimentar todos os nossos irmãos e irmãs que estão a partir de casa, estudando conosco aqui. Falar que é uma alegria, um privilégio que Deus nos concede de podermos aqui ter em nossas mãos, né, um material tão maravilhoso, tão importante, e podermos aqui refletir sobre a palavra de Deus. Bom, posto isso, eu queria comentar o seguinte, começar aqui citando o texto, que é de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 5, que aparece essa expressão aqui, irmãos, ó. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A palavra que aparece aqui, ministérios, vem da palavra grega diaconia, né, de onde vem também a ideia de serviços, até a ideia mesmo da palavra diácono, né, a palavra diácono. E nesse contexto aqui, de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo está fazendo uma ministração sobre os dons espirituais, ele diz anteriormente que há diversidade de dons e a ideia de que todo cristão tem um dom e que esses dons precisam ser aplicados nos ministérios. E o que seriam os ministérios? Né? A ideia de que é um tipo ou uma área de serviço, uma área de atuação. Ou seja, você tem habilidades, você tem talentos, você tem dons, e você vai colocar isso na prática. Né? E onde você coloca isso na prática, esse lugar, esse espaço, é o que a gente chama de ministérios. Né? Então, é um contexto, a lição diz sobre isso, que é um contexto, o âmbito onde você aplica os seus dons espirituais. E aí, na igreja, a gente entende isso com facilidade,
quando a gente diz assim, olha, a gente tem vários dons e os ministérios. A gente tem um ministério de crianças, a gente tem um ministério de jovens, que é um trabalho, atividades relacionadas com os jovens. Você tem um ministério de mulheres, de homens, tem um ministério de música, onde você aplica talentos e habilidades da área musical e coloca na prática. Isso é um ministério, isso é uma área de atuação. Aí você tem um ministério de assistência social, que lida, né, com a questão da misericórdia. E aí você poderia citar diversas áreas de atuações onde você aplica os seus dons, né? Então, essa é a ideia. O ministério tem esse significado. E a segunda parte da pergunta é sobre quem deve atuar, quem deve trabalhar, atuar nesses ministérios. E o próprio texto, tanto o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, você lê do versículo 4 até o 7, repete essa ideia de que cada cristão tem um dom e que, tendo um dom, ele tem um dever espiritual de não guardar aquele talento, aquela bênção só para ele, mas distribuir, ministrando na vida de outro, né? Então, cada cristão tem um ministério. E o texto lá de 1 Pedro, que foi lido no início, que fala que cada um administre o dom que tem, e esse dom é posto a servir. Você tem que usar isso no serviço, no benefício de outros, como o texto lá de 1 de Pedro 4, o versículo 10, nos informa. Então, em linhas gerais, essa ideia é um conceito já claro, evidente para a gente. Não tem novidade nisso aqui. O que a lição traz de novidade hoje é trazer uma explanação de que os dons espirituais, eles não podem ser exercidos apenas no âmbito da igreja local, dentro das 4 paredes. E o desafio da lição hoje para a gente é a gente pegar esses dons e, quando exercer ou quando organizar um ministério, pensar em ações, atuações desses ministérios, pensando a sociedade, pensando o bairro. O que eu posso fazer por meio do meu ministério para atuar, para alcançar outras pessoas? Então, na verdade, e aí, meu irmão, minha irmã, você pode refletir isso conosco. A lição está nos dando ampliando a perspectiva, né? Sim. Ampliando a perspectiva. Então, não é só agir no ministério de mulheres, de homens, ou de jovens, ou crianças, apenas no âmbito interno de uma igreja local, mas tentar transpor isso para um olhar para fora, né? Aí, deixa eu só pontuar aqui, pastor Alain, até para quem está nos assistindo entender. Inclusive, você pode ter acesso aí nesse material de apoio que está no promessista.org. Você tem acesso a um vídeo, e esse vídeo no YouTube, ele fala um pouquinho sobre como nós, promessistas, interpretamos, entendemos essa questão dos dons e ministérios. Você também pode acompanhar, também no canal do YouTube, uma série do Texto e Contexto que falou especificamente sobre isso. Mas para a gente, assim, pormenorizar aqui, nisso que o pastor Alain acabou de explicar, pastor Alain, me corrija se eu estiver equivocado, então, o dom é algo sobrenatural que Deus deu para alguém. Sim. Todo cristão tem pelo menos um. Sim. Certo? Todo cristão tem pelo menos um. Além do dom espiritual, cada pessoa tem suas habilidades e qualidades que são próprias da pessoa. São inerentes a ela. Né? Certo. Que também foi dado por Deus. Certo. Então tem os dons, tem as habilidades, tem os talentos, e tudo isso foi dado por Deus a nós, visando um fim. Visando o fim. Quando a gente olha, por exemplo, o texto de Pedro, o fim é o exercício para o outro, né? Sim. É servir ao outro. Sim. Nesse sentido, então, entendemos o que é dom. Ministério seria esse dom sendo efetivamente exercido na direção do outro. Sim. Compreendi corretamente? Do serviço. E é interessante essa ideia do serviço, porque tanto no texto de 1 Coríntios 12, quanto no texto de 1 Pedro 4, esses textos, eles nos caracterizam, né? Ou eles nos denominam. Primeiro, na ideia de que nós somos ministros, ou seja, nós atuamos em ministérios. E ministros,
embora a palavra seja um pouco pomposa, ministro, né? A gente pensa nos ministros, né, lá do Planalto, do governo, né? Mas a ideia de ministro é simplesmente servos, aqueles que servem. Diáconos são ministros, e todos nós devemos ser servos. E Cristo nos ensinou, ele foi um servo que serviu a todos e que nós também precisamos ter essa ideia de servir. O texto de Pedro ainda acrescenta a ideia de sacerdócio. Sacerdócio, a ideia de sacerdócio que é bem interessante. O sacerdote era aquela figura do Antigo Testamento que era a figura do meio, né? Era uma espécie de ponte, de intermediário, que, não tendo o povo de Israel acesso a Deus, e Deus, por conta das barreiras do pecado humano, não podia diretamente ir a Israel, porque senão fulminaria, Sim. Deus estabeleceu os sacerdotes para ser essa ponte, em que levavam os pedidos e as queixas do povo a Deus, e que trazia de Deus as bênçãos e informações para o povo. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, todo cristão é chamado a essa posição. Né? É um sacerdote, é para ser uma ponte. Claro, nós somos sacerdotes, um na vida do outro, como cristãos que somos. Mas não é só isso. Quem mais precisa dessa habilidade, de alguém que interceda por ele, de alguém que se ponha entre Deus e seja um intercessor, segundo Ezequiel, na brecha. É a pessoa do mundo, aquela pessoa que não tem Jesus, que não conhece a Deus. E isso é importante. A ideia de sacerdócio não é um sacerdócio entre nós. A ideia de sacerdócio é um convite para fora, para servir quem ainda não tem Jesus, quem realmente precisa de Deus e que não tem ainda acesso a Ele. E aí, falar de sacerdócio num contexto de dom, falar de ministros no contexto de dom é bastante interessante, porque traz esse desafio, né, para a gente pregar, para levar a palavra e usar nossas habilidades para atrair essas pessoas a Cristo, usar nossas habilidades e dons para levar Cristo até essas pessoas. Até a lição fala que Pedro, ao explicar para nós aqui, ele fala sobre a questão da dupla cidadania. Embora a gente tenha um serviço espiritual, nós tenhamos uma cidadania no céu, ainda assim continuamos tendo uma cidadania terrena. E aqui nós precisamos exercer o nosso ministério, o nosso sacerdócio. Eu gosto dessa ideia da pessoa do meio, né? Uhum. Se a gente for aplicar isso numa ideia no Novo Testamento, ela funciona mais ou menos assim, né? Aquela ideia do bless, né? Que antes de você falar de Deus para uma pessoa, você fala da pessoa para Deus, né? Então, eu levo você diante de Deus e, ao mesmo tempo, como cristão e representante do reino, eu levo Deus até você, né? Sim. E aí isso encaixa perfeitamente nessa ideia de ministério, nessa ideia de exercício para a cidade, né? Porque se nós somos aqueles que são... e aí tem uma outra palavra, né, grega, que pode ser traduzida como embaixadores, né? Que nós somos embaixadores de Cristo. E o que o embaixador faz? A pessoa do meio, né? Ele traz daqui para cá, daqui para lá e traz de volta, sempre fazendo aquele balanço, né? E isso é interessante a gente pensar, né? A gente pensar que Deus nos dá dons, talentos e habilidades, não para a gente ser aplaudido, né? Não. Mas para a gente justamente representar o reino de Deus aonde Deus nos manda, nos envia. Isso é poderoso, no sentido de que a gente, como embaixador, e essas três palavras se completam, né? Sacerdócio, sacerdote, ministro e embaixador. E a gente vai, em nome do reino de Deus, atuar no reino do mundo, e a gente é capacitado para isso, a gente recebe habilidades, dons para isso. Isso é interessante. Não é para outra coisa. Não é para outra coisa, né? Deus colocou sobre você o Espírito Santo, te deu poder, te deu autoridade. Eu falo com você de casa também nesse sentido, de que Deus, Ele te capacitou de uma força, de habilidades. Para quê? Por quê? Para que você seja embaixador dele nesse mundo. E Deus colocou a sua igreja lá naquele bairro, naquela cidade, para que ela fosse ali embaixatriz, né? Que ela fosse ali alguém que representasse Deus naquele lugar. E como? De que forma? Por meio dos ministérios e dons
que Ele concedeu a todos nós. E é interessante isso, quando a gente pensa, quando a gente começa a entender que Deus me deu esse dom, me deu esse talento, me deu essa habilidade para que eu exerça na direção do outro, eu acho que até umas brigas que tem na igreja diminui um pouco, né? Porque briga vai sempre ter, onde tem gente viva tem briga, mas diminui um pouco, porque, veja, Deus me deu um talento para música, para cantar. Meu irmão, às vezes é um momento de você parar e pensar assim, peraí, eu tenho esse talento todo, para quê? Não é para ficar arrumando confusão no ensaio, né? Não é para ficar arrumando confusão com quem faz menos, com quem canta menos, com quem toca menos, mas é você olhar e dizer assim, Senhor, se o Senhor me deu isso aqui, aonde o Senhor quer que eu exerça isso efetivamente para que o seu nome seja glorificado, né? Eu acho que quando a gente começa a pensar para além de nós mesmos, né? O pessoal da música vai ficar chateado, então eu vou dar uns outros exemplos aqui, viu, gente? Ao longo aqui do nosso estudo, porque assim, a partir do momento que nós pensamos apenas em nós, a tendência é essa, a gente quer sempre defender o nosso. Mas quando nós começamos a pensar que recebemos isso porque Deus quer me levar para um outro espaço, para as pessoas mesmo, a gente começa a não defender mais as nossas virtudes, talentos, começamos a defender o reino de Deus no meio das pessoas, no mundo. E aí, pastor Alan, assim, caminhando para essa segunda pergunta da nossa lição, que na verdade essa segunda pergunta é uma reflexão. Sim. Então, nós vamos tentar fazer o exercício aqui de reflexão, mas você também precisa tentar fazer essa autorreflexão aí na sua igreja, né? E aqui está dizendo assim, ó, reflita sobre os ministérios na sua igreja local, né? Existe equilíbrio entre a preocupação interna, ou seja, manter as pessoas que se achegaram à igreja, os crentes conversos, batizados, e ao mesmo tempo uma preocupação externa, ou seja, de servir e anunciar o evangelho aos que estão fora da igreja, é uma reflexão que a gente precisa fazer aqui, né? O pastor Alan, como ele é o pastor titular da igreja de Vila Medeiros, o senhor já pode começar fazendo essa reflexão aí. Será que nós conseguimos, assim eu estou brincando, obviamente, falando da nossa igreja aqui, mas se a gente pensasse de um ponto de vista até genérico, será que nós conseguimos fazer esse equilíbrio entre aparelhar, né, edificar os que estão do lado de dentro e, ao mesmo tempo, evangelizar os que estão do lado de fora? Porque essa reflexão ela acaba determinando o que nós vamos pensar nas outras duas questões que aparecem aqui, né, a questão 3 e 4. Né? Assim, a gente precisa ser sincero e às vezes a gente é muito crítico à igreja. Sim. Até em demasia. Tem gente que gosta de falar mal da igreja, criticar a igreja. Eu conheço algumas pessoas assim. Se a gente olha para dentro da igreja, a gente vê algumas ações da igreja, sim, de amor e de aproximação com a comunidade. Ações sociais, a questão de se aproximar da sociedade e ajudar de alguma forma. Mas essa pergunta aqui ela é muito específica na reflexão. Sim. Ela pergunta para a gente se há um equilíbrio. Aí a coisa pega. Aqui fica um pouco complicado. Se há um equilíbrio entre manter os que chegaram na igreja, a gente pensar os nossos ministérios. Como que a gente pensa os nossos ministérios? Né? Todas as situações. A gente pensa em torno de para dentro da igreja ou tem ações nos ministérios pensando para aqueles que são de fora. Infelizmente, não há esse equilíbrio. Muitas das nossas ações, dos nossos eventos, das nossas atividades, elas visam, sim, o cuidado com os nossos membros, o bem-estar dos nossos membros, até mesmo o nosso culto. Muitas vezes a gente olha, pensa o culto a partir daquilo que a nossa membresia gosta, aquilo que os nossos membros amam fazer, como eles gostam. Mas a reflexão que se propõe aqui é a gente pensar a igreja para os de fora. Pensar a igreja, né, também habilidades, no caso aqui os ministérios, né, pensar algumas ações pontuais dos ministérios para com os de fora. Esse equilíbrio falta, sim. Então, a gente pensar mais algumas ações para que a igreja entre no bairro, para que a gente tenha algumas atividades direcionadas ao bairro. Então, a resposta aqui, ao meu ver, não há esse equilíbrio e a gente deve buscar. Acho que a reflexão aqui seguinte vai nos ajudar
na busca desse equilíbrio. Eu acho que você tocou num ponto aí que eu acho que é a chave, né? É justamente essa expressão equilíbrio, né? Porque em nenhum momento se nega que há ações, né? De dentro para fora, né? Em nenhum momento se nega que isso exista. Mas quando a gente pormenoriza isso, né? Ou a gente enfatiza ou qualifica isso a partir dessa expressão de equilíbrio, é aí que dá uma pegada, na né? prática, é você pegar a agenda da igreja e dizer assim, dessas atividades que eu programei para 2021, né? Nesse tempo de pandemia está difícil até de fazer essa agenda, mas pensa assim, nas atividades que nós programamos para 2021. Quais dessas atividades têm a ver com servir à sociedade, tem a ver com servir ao bairro? E quais dessas atividades têm a ver com as nossas atividades internas? Que só vai servir para o bem-estar dos membros. Então, se a gente fizer essa análise sincera, a gente vai ver que falta um pouquinho de equilíbrio. Ali. A gente pode trabalhar um pouco mais. Isso me faz me lembrar, pastor Alan, assim, eu sei que você deve ter aí algumas experiências também nesse sentido. Eu fui pastor numa igreja e eles gostavam muito, comemoravam muito, por exemplo, algumas datas como Dia das Mães, Dia dos Pais, etc. Obviamente que o Dia das Mães é uma mega festa, né? Sim. O Dia dos Pais é aquilo lá, né? É meia, liso, né? Isso já dava uma chateação, né? Mas era interessante, assim, como que nós gastávamos tanto dinheiro só para entregar a lembrancinha para as mães da igreja. Era bastante dinheiro, não era pouco dinheiro. Teve um dos anos que nós chegamos a não fazer, não vai ter, a gente precisa entender. Chegou um dos anos que veio uma proposta interessante. Vamos pensar assim, Dia das Mães. Quantas mães, nesse Dia das Mães, estão, por exemplo, sofrendo dentro de um hospital, que está com o filho internado, ou a própria mãe está internada, coisa desse tipo, né? E a nossa igreja ficava ao lado de um hospital. E aí falou assim, vamos fazer o seguinte, quanto que nós gastamos com o Dia das Mães no ano retrasado? Gastamos tantos mil, então nós vamos pegar tantos mil e nós vamos presentear as mães do hospital. Então juntamos toda a turma, legal, toda a galera, e as irmãs, não, deixa que a gente compra as lembrancinhas, a irmã foi comprar, chegou lá, domingo, Dia das Mães, essa galera saiu, depois de distribuir para todas as mães que estavam dentro do hospital, foram distribuindo na rua para a mãe que passava. E é interessante, uma experiência assim, interessante, que alguns relataram, né? Algumas choravam. E elas diziam assim, eu achei que ninguém tinha lembrado que hoje eu era mãe, né? E ela estava no hospital com um filho internado, né? E aí, outros assim um pouco mais ácidos, né? Eles disseram assim, é a primeira vez que eu vejo alguma igreja dando alguma coisa. Já ouvi isso. Isso é só um exemplo de como que nós temos condição financeira, condição estrutural, de servir um pouco mais. Talvez esteja faltando um olhar mais crítico, né, nesse sentido. Não essa crítica, né, como você comentou, né, que às vezes a gente praticamente espanca a igreja, né, nas nossas críticas, né, mas uma crítica das nossas próprias ações pessoais, né? Porque às vezes até quem critica não faz muita coisa, né? E aí a partir do dom, do talento, exercer na direção do outro, né? A proposta de fazer uma agenda mais missional, né? Que leve em consideração o não crente, que leve em consideração o bairro, a cidade. Acho que talvez eu me expressei mal aqui, eu poderia não levar em consideração, mas priorizar. E esse é um desafio, porque a gente prioriza os nossos próprios membros. Prioriza interno. E você priorizar as pessoas o bairro, né? Você falou sobre uma questão de fazer esses eventos, né? O Dia das Mães, Dia dos Pais. Sim. Né? Eu já pastoreei uma igreja que tinha uma atividade muito grande relacionada a crianças, assim, e aí era essa questão, a gente fazia o Dia das Mães, e você falou que no Dia dos Pais não dá muita atenção, a gente falou, vamos fazer uma atenção melhor para o Dia dos Pais,
E aí a gente foi fazer, e a ideia é o seguinte, era fazer um culto evangelístico, que a gente trouxesse os filhos das crianças que estavam sendo evangelizadas ali pela igreja, e os pais viessem para ouvir a palavra. Era essa a ideia. E a gente fez um trabalho nesse sentido, de divulgação, né? E aí, nos preparativos, a gente começou a analisar que as crianças que a gente estava evangelizando, a maioria deles não tinha pai. Aí deu uma crise na gente assim, calma aí, a gente faz sempre, porque aqui na igreja, graças a Deus, a maioria das nossas crianças tem o pai, tem a mãe, tem uma família estruturada. Mas essas crianças que nós estamos evangelizando, não tem. Aí a gente teve que desfazer a programação e fazer uma adaptação. Inclusive, aí a gente focou muito mais nas crianças do que nos próprios pais. A gente colocou uma palavra assim, você tem um pai, foi o título. E até pais vieram e naquele dia teve decisão. Coisa, né, mas assim, coração, né? O que eu estou citando isso é você pensar um ministério de crianças na igreja trabalhando para fazer um evento, mas levando em consideração os pais, o bairro, né? E o contexto, né? Porque a gente lidava com uma comunidade próxima da igreja que tinha essa realidade dos filhos, das crianças, que eram criadas por avós, por mães, e que não tinham pais. E a gente nunca tinha parado para pensar nisso. Isso é legal, faz a gente até olhar, né? Olhar a realidade que às vezes é tão diferente da nossa, né? Bom, pastor Alan, nossa pergunta 3, ela traz aqui o texto de 1 Pedro 2,9, né? Efésios 4,12 e Mateus 28,19. Além do comentário que está no nosso item 2, e ela pede para a gente a seguinte resposta: analise, junto com a classe, os propósitos e as frentes ministeriais comuns a toda igreja local. Como os ministérios contribuem nessas frentes? Aí acho que a gente pode ser até objetivo, porque a gente até já comentou, né? Ok. É só mais para a gente dar base frisar a ideia. Resposta. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos na Bíblia uma tríplice missão para a igreja. Como que a igreja atua. Só pontuar uma questão antes. Quando a gente quer entender por que os ministérios existem e por que Deus nos deu dons, para a gente compreender o propósito disso, a gente tem que perguntar qual é o propósito da igreja, por que a igreja existe. E quando a gente descobre o motivo da igreja existir, a gente vai descobrir por que o nosso Senhor nos capacitou, nos deu essas habilidades. E a resposta é o seguinte: quando você olha para a Bíblia, vê a igreja cristã com alguns propósitos comuns. Eu poderia chamar aqui de tríplice missão, né? E a lição comenta sobre isso, que é servir a Deus por meio da adoração. Então, a igreja existe para quê? Para servir a Deus por meio da adoração. Segundo lugar, servir uns aos outros, como comunidade, como igreja, os membros da igreja, servindo uns aos outros por meio do cuidado. E o terceiro item, que é servir ao mundo por meio do testemunho, que é a questão do aspecto da evangelização. Bom, quando nós pensamos muitas das nossas atividades, nós geralmente pensamos nesses dois primeiros itens e às vezes negligenciamos esse último item, que é a questão do testemunho. Na sequência aqui, né, fala sobre 4 frentes que a igreja, então, deve atuar com base nesse chamado. Então, 4 frentes ministeriais, que isso é posto por um autor chamado Tim Keller, né? Isso está na página 69 da nossa lição, para quem queira acompanhar. Isso, aí ele fala aqui que quais são essas frentes? Primeiro, pôr as pessoas em contato com Deus por meio do culto e do evangelismo. Isso é o primeiro item. O segundo, pôr as pessoas em contato entre si, né? Por meio da comunidade e do discipulado. Terceiro, pôr as pessoas em contato com a cidade por meio da justiça e da misericórdia. É a questão do serviço. E ele acrescenta até um item aqui, que é a questão de pôr a pessoa em contato com a cultura, por meio da integração da fé com o trabalho. Ou seja, aqui é a ideia de que a pessoa tem uma profissão e ela tem um lugar na sociedade e ela entende que Deus colocou ela naquela sociedade, naquele posto, e lá ela é um missionário. E aí, com
os talentos, com habilidades, vocação, ela vai, de alguma forma, influenciar a cultura, né? Essa é a ideia. Aí, em resumo aqui, pensando nessas questões de frentes ministeriais e nos propósitos da igreja, a pergunta que é feita é como que os ministérios, o que os ministérios têm a ver com isso? Né? Então, a resposta da lição para nós é que os ministérios servem à missão da igreja. Por que que os ministérios existem? Por que que Deus nos dá habilidades e capacidades para que nós possamos cumprir a missão da igreja no mundo? Os ministérios não são dados avulso, eles não são dados para você ganhar elogio. Você não ganha uma habilidade para que você use isso para se alegrar tão somente. Seja um famosão, né? Biblicamente, dom é para servir. Isso é ponto. E como que você serve? Serve relacionado à missão da igreja. Use os seus dons, suas habilidades. E o ministério que você exerce na igreja, ou os ministérios que você deseja criar com esse propósito. Adorar a Deus, edificar o seu irmão na igreja, mas nunca esquecer de servir a sociedade, né, de alcançar o mundo, proclamando, testemunhando a glória de Deus. Legal. Bom, vamos então para a nossa pergunta 4. Estamos caminhando já para o final do nosso estudo, né? A 1 de Pedro 4,10, o texto base, né, da nossa lição, assim como o item 3 do nosso comentário anterior. Qual a base para a atuação nos ministérios? Devemos pensar em formas de exercermos os nossos dons nos ministérios em benefício da cidade? Aqui, talvez, pastor Alain, essa primeira parte, basicamente, nós também respondemos, Sim. né? A base, até nesse último momento, você pontuou isso, né? Mas como que nós devemos pensar essas formas de exercermos esses ministérios? Talvez ali aquele quarto item ali, onde junta fé e trabalho, né? Aí é um ponto interessante para a gente... Seria interessante a gente voltar também no texto de 1 Pedro, a parte final, até a lição demora um pouco comentando. Existem duas expressões muito interessantes ali. A primeira expressão é uns aos outros. E o autor da lição aqui comenta para nós que uns aos outros, nesse contexto da carta de Pedro, se você ler a carta de Pedro, você vai entender que uns aos outros ali é algo mais amplo, não é uns aos outros membros da igreja. Só os crentes. Só os crentes. Uns aos outros ali, porque tem um contexto social também. Então, servir uns aos outros é servir ao seu semelhante, é servir ao seu vizinho, é servir ao irmão da igreja, mas servir também ao seu colega de trabalho. Onde você está, você é um ministro, você é um sacerdote, você é um embaixador, e ali você está a serviço do Senhor e precisa usar os seus dons para servir uns aos outros de forma mais abrangente. E outra coisa, uns aos outros em 1 de Pedro tem um contexto urbano, um contexto da cidade. Então é abrangente e urbano. Essa é uma expressão interessante aqui que a lição destaca. A outra é que você ministra a graça por múltiplas formas, dizendo que a graça de Deus sobre nós, a bênção de Deus sobre nós, ela não é limitada. Existem várias maneiras de você atuar e abençoar as pessoas por meio das atividades da igreja, né, que é o texto aqui de 1 Pedro. Pastor Samuel, me permite aqui citar alguns exemplos práticos. E a gente poderia lembrar aqui, e se eu me empolgar aqui, você me interrompe. Mas assim, algumas formas práticas para você fazer ministérios que pensem na cidade. Por exemplo, incentivar na igreja o ministério, o voluntariado. Convocar os membros da igreja, os irmãos, por meio de pregação, os pastores, desafiar os irmãos a se envolverem em trabalhos sociais. Tem creches que precisam de voluntários, existem asilos que precisam de voluntários, a ACD e outros órgãos que precisam de profissionais voluntários. Os membros da igreja podem ser incentivados a doar o tempo do seu serviço ou seus talentos. Você é médico, pode doar uma parte para o serviço da sua comunidade. Né? Você que tem lá uma habilidade,
fisioterapeuta, enfermeira, isso na área da saúde. Você pode doar um tempo e ajudar uma instituição que precisa de algum voluntário. Ah, você é professor? Pode doar um tempo. Então, voluntariado, aí você pode falar, eu estou só citando amplo, aqui, né? acabei ficando só na parte da saúde, mas a gente poderia trabalhar várias questões assim. Outra coisa que eu tenho visto como uma maneira de exercer o ministério é um trabalho voltado para a juventude do bairro, ou um trabalho voltado para as crianças do bairro. Uma das maneiras de se fazer isso, por exemplo, fazer trabalho com esportes. Até a lição cita aqui, né? Você fazer num espaço da igreja, por exemplo, aula de judô. Em alguns lugares eu vi isso. E como que isso inflama a sociedade e traz crianças para dentro da igreja. Sim. Você tem lá uma pessoa que é um profissional de educação física, que é um mestre em judô, convida essa pessoa para, olha, faça um trabalho voluntário aqui na igreja e a gente não vai focar nas crianças da igreja, a gente vai focar em trabalhos de fora. Uma escola de futebol. Talvez alguém escandalize, porque tem alguns irmãos que ainda acham que é pecado o futebol, né? Mas imagine se você tivesse no espaço da sua igreja, você tivesse uma quadra poliesportiva e você convidasse as pessoas do bairro para usar essa quadra. E aí lá você tem um professor que vai dar aula de futebol, que vai dar aula de basquete, de vôlei. Você usa esporte. São maneiras de você servir e você mostrar, olha, estamos aqui para ajudar o nosso bairro e fazer um trabalho desse. É interessante, pastor Alan, Sim. Vou te cortando assim, só para abrir um parêntese, né? Quantos profissionais nós temos em igrejas locais que poderiam estar exercendo essas atividades, Sim. né? E aí lembrar assim, ó, você não é um professor de educação física. Você é um discípulo de Jesus, salvo, remido, restaurado no sangue de Jesus, que exerce o reino de Deus, que vive pelo reino de Deus através da educação física. Uhum. Então, através da educação física, você alcança e pode salvar muitas pessoas, assim como todas Sim. as outras áreas, né? Desculpa te cortar. Não, perfeito, é isso mesmo. E assim, outro exemplo, outra maneira, estou pensando aqui algumas formas da gente atuar. Grupos de apoio. Você pode fazer na igreja um grupo de apoio para quem está se recuperando das drogas. Talvez você não tenha habilidade para trabalhar com a pessoa em recuperação, mas você pode fazer lá um grupo de apoio. Vem aqui que a gente vai orar. Tem um projeto aqui na região noroeste paulista chamado Macários, que era essa ideia de 12 encontros que pessoas que estão em recuperação vêm e participam ali de 12 estudos, e isso ajuda a pessoa a libertar de um vício, lidar com alguns problemas, alguns dilemas. Cursos que a igreja pode dar. Eu já trabalhei em alguns ministérios de mulheres que as irmãs oferecem curso gratuito de artesanato para a cidade, curso de costura. Eu já vi isso muito acontecer. Me lembra daquela história da Bíblia de Dorcas, né? Sim, que sim. costurava para a cidade. Quando morreu, a cidade inteira chorou. Chorou. Né? Então, essa é uma forma, cursos de informática, curso de inglês, curso que a igreja pode oferecer como maneiras de servir a cidade. Aí eu poderia citar aqui, por exemplo, que eu vi bonito, uma atitude bem legal, da igreja que eu pastoreio, né, Vila Medeiros. Antes de ser pastor, eu vi uma coisa muito interessante, que a igreja se uniu uma vez para fazer um almoço para os vizinhos. Isso me deixou, eu me empolguei na época, eu estava só congregando na igreja, eu achei muito legal a iniciativa. Legal. Porque a igreja quer ser amiga dos nossos vizinhos. E aí ela espantou os vizinhos dando um almoço grátis. Olha, a gente quer oferecer um almoço. E lá foi um almoço de primeira. Top. Os irmãos, e assim, os irmãos participaram, mas a prioridade eram os nossos vizinhos. Legal. E aí, ao fazer esse almoço para os vizinhos, o coral da igreja, o ministério de louvor da igreja se uniu e falou, não, vamos fazer então um culto. E esse culto vai ser, não para a gente, não do jeito nosso, mas para os nossos vizinhos, para eles entenderem. Aí eu dei uma palavra, né, na época eu fui convidado para ministrar a palavra, fez um culto e, meu amado, como que deu o resultado isso? Até hoje, porque eu estava naquele culto, tem vizinho que me cumprimenta. Ô, pastor! E a gente não tinha ligação nenhuma, e tem uma amizade, né?
Então, são coisas que a gente pode colocar aqui. Eu vi um exemplo, está na hora de você me cortar, se precisar, tá? Um exemplo de uma igreja da Zona Norte. A gente vai encerrar mesmo. Da Zona Sul de São Paulo, que os irmãos ali, que eram construtores, que era dessa área de pintor, pedreiro, eles identificaram, perto da igreja, uma casa de uma pessoa que estava recebendo a cesta básica da igreja, mas a casa estava quase caindo. E eles se uniram entre eles e disseram, vamos reformar a casa dessa senhora? E eles juntaram os irmãos, vamos lá. Juntaram a doação dos irmãos e foram lá e reformaram a casa num mutirão de fim de semana. Pintaram a casa e esse negócio deu tão certo, que eles disseram, não pode ficar só nessa ação. Vamos para o próximo. Qual que vai ser a próxima? E um mês depois, e assim foi, é um trabalho que continua, feito por essa iniciativa de um irmão da igreja. Então, isso é muito legal. E assim pastor Samuel, tem muitas coisas que a gente pode fazer com as habilidades e dons que Deus nos dá para alcançar o nosso bairro e a gente ganhar a simpatia do nosso bairro. Em Vila Medeiros, você citou Vila Medeiros, lá a gente se aproximou da UBS. A UBS é lá o posto de saúde, que fica na mesma quadra da nossa igreja. E a gente começou a estabelecer uma relação de amizade lá com o gerente, e um dia ele falou, você não poderia ceder o espaço de vocês para a gente fazer aqui alguns grupos com idosos, né, com pessoas para fazer exercício, para fazer a questão, por exemplo, de pilates. E a gente cedeu esse espaço, e eles usam, né, não estão usando agora por conta da pandemia, mas usam o espaço da igreja 2 vezes por semana, e naquele espaço passa cerca de 100 pessoas do bairro que vão lá e ocupam aquele espaço e estão ali. E viraram nossos amigos. Isso assim, é muito legal, né? São uma parceria. E esse é tão legal lá que todas as ações de campanha de vacinação, eles pedem para a gente divulgar na igreja. Já aconteceu da enfermeira do posto ir lá na hora do culto e a gente dá a palavra para ela falar com a congregação. Então, só para citar alguns exemplos aqui, né? Tem muita coisa que a gente poderia fazer, só a gente parar e falar assim, o que a gente pode fazer para servir o nosso bairro através dos nossos dons e ministérios. Né? Amém. Pastor Alain, valeu. Olha só, é interessante, porque nesse segundo ponto que o pastor Alain frisou, a gente frisou também essa parte final da nossa lição, o tempo de agir, né? O pastor Alain aqui deu exemplos práticos de como nós podemos agir, né? Ah, pastor, aqui na igreja a gente não tem médico, não tem enfermeiro, não tem... A única coisa que a gente tem aqui é um rapazinho aqui que toca um violão, que é uma benção. E você está esperando o quê? Para chamar as crianças do bairro para ensinar música, né? Acontece, né? O que Deus deu a você, o que Deus deu à sua igreja, é isso que Deus quer que você use, que você utilize para glorificar o reino dele e alcançar as pessoas à volta da cidade. Pode oferecer um almoço, enfim, você pode ter um olhar para fora, né? Mas assim, pastor Alain, só terminando, né? Pode ser também não estacionar o carro na frente da garagem do vigia no dia do culto, né? Pensar com amor pelo também já ajuda, né? Já ajuda. Meu irmão, minha irmã, Jesus abençoe sua vida. Estudamos hoje aqui a nossa lição de número 8, e o seu compromisso para essa semana é justamente você fazer essa reflexão. Você tem servido a Deus no contexto da sua cidade, do seu bairro, no contexto das pessoas que estão à sua volta? Servir com integridade não significa não participar, não estar junto de pessoas que não professam a sua fé. Pelo contrário, servir com integridade significa que você não vai ceder às propostas e à mentalidade do mundo. Mas, por outro lado, como representante do reino de Deus, Deus coloca você, envia você para alguns lugares, e nesses lugares você pode fazer toda a diferença. E a nossa oração é que você use os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, através dos ministérios locais de sua igreja,
para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Pastor Alan, o senhor faz essa oração para a gente encerrar? Amém. Amém. Faço sim. Que nós sejamos como Dorcas, que quando falhou, quando morreu, todo o bairro, toda a cidade chorou Lamentou, a falta né? dela, Chorou. porque ela servia, porque ela fazia. Fazia a diferença. No início você falou, se a igreja fosse tirada do bairro onde ela está, será que faria falta? Eu tenho certeza que se a gente servir mais o bairro, fará muita falta. Né? Vai fazer. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse instante aqui que o Senhor nos trouxe uma reflexão, nos trouxe ao entendimento a necessidade de voltarmos para os de fora. Nós queremos ser uma igreja que pensa no bairro, que pensa na cidade e que usa os seus ministérios e os seus dons, suas habilidades, para que, através destas obras, dessas ações, o nome de Deus seja glorificado e as pessoas se sintam atraídas a Cristo. Senhor, nós queremos que a nossa igreja tenha significado, seja relevante no bairro, na cidade onde ela está. E para isso nós cremos que é necessário esse despertamento para os ministérios e dons sendo exercidos em favor não apenas das quatro paredes ou dos membros da igreja, mas também pensando naquelas pessoas que ainda não conhecem a sua palavra, que estão na cidade, sedentas pela tua bênção, sedentas pelo evangelho do Senhor Jesus, necessitadas da bênção de Deus e da salvação em Cristo. Que nós sejamos esta igreja, nós oramos assim, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Alan, mais uma vez, obrigado. Meu irmão, minha irmã, quarta-feira que vem, às 20 horas, é o nosso encontro marcado da nossa escola bíblica especial. Que Jesus te abençoe e bons estudos.